E já em direto, sim, mas ainda não te vejo. Vou aproveitar para ver aqui na transmissão se consigo fazer com que apareça título e subtítulo. Tenho estado com alguma dificuldade nos últimos tempos. Já está. Boa noite, que sejas muito bem-vinda ou bem-vindo a mais uma transmissão sobre propósito de vida. E hoje vamos falar, como diz o título, sobre essa conjugação que eu considero absolutamente imprescindível, e já vou explicar porquê, de conceitos coaching por um lado e quinto império por outro. E isto pode parecer algo um tanto ou quanto exótico ou excêntrico, mas eu acho que é incrivelmente importante e eu vou já explicar o porquê, definindo os conceitos e porque é que eles fazem todo o sentido de ser harmonizados aqui nesta ótica que eu quero partilhar contigo hoje. Como diz a frase de apoio, porque os avanços sustentados para o futuro não dispensam o passado. Têm de o honrar. E nós temos de reconhecer que nós aqui, eu estou a falar para ti, em português, portanto suponho que partilhes a mesma língua que eu, ou no mínimo dos mínimos que entendas então essa língua, que é então o património dos países de origem portuguesa, ou nós portugueses, e ao mesmo tempo que então esta expressão contém aqui um paradoxo, que é combina um neologismo com uma expressão tradicional, cultural portuguesa, que mesmo no contexto atual, sendo considerada como minoritária, sendo considerada quase como uma relíquia do passado, como algo que não faz sentido falar abertamente de uma forma criativa, quase como se fosse uma coisa que tinha de estar num museu ou num baú de recordações dos nossos avós, ou bisavós, ou tetravós, ou então ser uma espécie de menção quase que meio envergonhada ou acabrunhada para algumas pessoas com receio daquilo que os outros vão pensar ou deixar de pensar por pensarem nessas ideias, independentemente de elas fazerem parte substancial e indissociável da nossa matriz cultural portuguesa. E incluindo, é reconhecido por pessoas que estudam a cultura em termos latos. Estou-me a lembrar de um livro publicado por Miguel Real em 2017, Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, e ele não dispensou uma secção, precisamente, de ilustrar com muita clareza porque é que é absolutamente indispensável para a consideração equilibrada e completa da nossa história e da nossa identidade, de quem nós somos e de como nos temos visto como portugueses ao longo da história, ao longo dos quase 900 anos de história. Seria indispensável considerar as noções mitológicas em torno da nossa própria identidade, independentemente de acharmos que o ramo da história mítica de Portugal é ou não o mais válido, e claro, evidentemente, a maioria das pessoas ainda não acha que é assim, ou pelo menos a maioria das pessoas que produz algum tipo de cultura neste tempo atual encaram esta visão da história mítica portuguesa como algo fantasioso, ou como algo, como eu falei, uma relíquia do passado, ou como algo que é um tanto ou quanto nebuloso, ou para pessoas especiais, filósofos ou poetas, ou pensando obviamente nas figuras maiores da nossa cultura, e estou a falar obviamente de figuras como Agostinho da Silva, ou como Fernando Pessoa, ou como Padre António Vieira, ou como Luís de Camões, ou como Teixeira de Toscoais, entre muitos outros, e entre alguns dos mais algumas figuras mais recentes que têm falado energicamente sobre esta visão da história e do nosso entendimento daquilo que nos constitui, daquela que é a nossa identidade como povo. E claro, a figura mais em destaque nos últimos anos é o professor Manuel Gandra. É precisamente uma das figuras destacadas então pelo Sr. Manuel Real no seu livro Traços Fundamentais da Cultura Portuguesa, 2017, e que faz uma resenha e uma revisão de aspectos fundamentais da nossa história que sem esta visão mítica não teriam acontecido, como por exemplo
o articulado de sustentação do Estado português em torno da nossa fundação, em torno do contributo das ordens monásticas e militares, nomeadamente da Ordem do Templo, que contribuíram então para que a nossa identidade nacional se consolidasse, e então que os templários assumissem o nosso país como se fosse uma espécie de corpo, para então poderem consolidar um projeto de difusão e universalização da mensagem cristã. Obviamente estamos a falar num contexto que era um contexto da época. Mas se nós traduzirmos isto, se traduzirmos estas lições de marcos como este, ou como marcos como o dos descobrimentos e do financiamento da Ordem do Templo, que depois passou à Ordem de Cristo, e portanto foi o financiamento da Ordem de Cristo que foi preservada por Dom Dinis aqui em Portugal, quando acabou a Ordem dos Templários, após o processo sumário que lhe foi colocado, e se quiseres depois investigar e saber mais sobre isto, podes ir fazê-lo. O que acontece fundamentalmente é que então houve uma sucessão de marcos na nossa história que faz com que não estejamos aqui agora com as oportunidades aproveitadas ou desperdiçadas, independentemente de qual seja a nossa perspectiva, nas condições que temos de, para todos os efeitos, podermos, à luz de algumas ideias progressistas e simultaneamente tradicionalistas, se quisermos ver as coisas desta forma, equacionar o nosso momento histórico, incluindo de país, de Portugal, como em plena possibilidade de fazer algo de diferente, algo de substancialmente melhor do que aquilo que tem vindo a fazer, em termos coletivos, em termos globais, em função de uma sociedade que, para todos os efeitos e com todos os desafios, está com um tipo de modelo que se adequa, a meu ver, a várias das nossas maiores forças, capacidades, características, no fundo, historicamente veiculadas e expressas nos momentos, nos marcos decisivos da nossa história, nos pontos de viragem em que Portugal teve e nós, portugueses, evidentemente, tivemos de dar o nosso melhor, dar os nossos golpes de asa, por assim dizer, para superarmos os desafios e avançarmos além dos limites que nos estavam impostos de uma forma ou de outra, ou pela geografia, ou pelas condições socioeconómicas, ou pelas crises sucessórias, ou pelas rivalidades entre Estados, o que seja. Eu acho que todos estes aspectos que nós conseguimos entender então na mitologia portuguesa se traduzem numa proposta que eu gostava de partilhar contigo hoje. E esta proposta é então uma proposta do coaching quinto imperialista e que pensa fundamentalmente nisto. Em primeiro lugar, que coaching é treino e que uma parte fundamental da nossa história demonstra que nós tivemos aptidão para nos superarmos e superarmos as dificuldades no nosso entorno através do treino. E, portanto, uma das coisas fundamentais, uma das perspectivas fundamentais em torno do treino é que o treino é uma prática deliberada, recorrente, reiterada, em torno de libertar cada vez mais do nosso melhor. E então, o que é que pressupõe? Pressupõe um compromisso deliberado de avançarmos nessa direção, de sustentarmos esse caminhar, independentemente do ritmo, independentemente até dos resultados mais imediatos e independentemente daquilo que possam ser as adversidades, de se sentimos que temos algo que é fundamental que se possa consumar, então mantermos esse progresso. E, obviamente, isto conecta-se ao tema que temos vindo a trabalhar nas outras 133 transmissões e que não é diferente do trabalho que vamos fazer e estamos a fazer aqui nesta, que é sempre de procurarmos mais uma diferenciação, mais um ângulo, mais uma perspectiva, mais uma janela para percebermos qual é
a expressão criativa, autêntica, benévola de quem somos, que o momento nos pede. Então, e o arco longo da nossa história? O que é que nos está a pedir? Não acho que possa haver uma resposta mais cabal do que aquela que emerge quando, recorrentemente, pondo um pé à frente do outro, vamos pondo em ato, em obras, aquilo que verdadeiramente é importante para nós, vamos contrastando isso com aquilo que queremos alcançar, com o ponto onde estamos nessa caminhada, vamos aperfeiçoando, vamos clareando, definindo com cada vez mais resolução aquilo que queremos, o ponto onde estamos, o quão longe ou quão perto estamos daquilo que queremos alcançar e o que é que estamos a obter daquilo que estamos a fazer e sustentarmos a confiança de que, independentemente dos resultados evidentes, aparentes do que está a acontecer no exterior, que estamos ou não, se estamos ou não, a obter aquilo que precisamos para continuar a avançar rumo a cada vez mais e melhor. Eu acho que essa questão é fundamental e, obviamente, não nos esquecermos que se queremos ter um impacto, então esse impacto deve servir para alguém e todas as etapas devem ser transitórias e não nos devemos deter em nenhuma delas, não esquecendo que, obviamente, os resultados não dependem de nós, pegando nesse princípio tão expresso já em múltiplas abordagens que trabalharam com esse conceito do desapego. E obviamente ocorre mais uma vez o épico grego do Bhagavad Gita, mas também um famoso lema que era repetido nas naus portuguesas no tempo dos descobrimentos, em que diziam viver não é preciso, navegar é preciso. Eu não sei, não era exatamente esta a expressão, penso que até estaria formulado ao contrário. Mas então é a consagração a algo que deve ser feito e entender que a vida em termos latos, como muitas das vezes é definida de forma superficial, se calhar não é bem aquele tipo de vida que as pessoas que de facto querem criar algo, as pessoas que se dedicam a algo, as pessoas que têm uma prática de treino por algo, por consumar algo, procuram. E então entendermos que a nossa forma de viver para alcançarmos determinado tipo de objetivos pode ser precisamente a oposta de outras formas, sem deixar de procurar, obviamente, reconhecer aquilo que é básico, aquilo que é fundamental no viver e que para haver uma harmonia integral, digamos assim, nós não podemos rejeitar os elementos fundamentais do nosso equilíbrio a todos os níveis. E claro, obviamente, os 4 níveis básicos já temos falado aqui. Noutras transmissões estamos a falar do nível físico, o nível emocional, do nível mental e do nível espiritual. 4 níveis básicos, podíamos fazer outras divisões com outras perspectivas, outros enquadramentos e outras diferenciações da realidade, mas estes 4 níveis dão-nos para entender que, de facto, podemos criar desequilíbrios momentâneos, mas de alguma forma eles devem harmonizar-se adiante e criamos estes desequilíbrios como quem caminha. Porque para pormos um pé à frente do outro, temos de necessariamente gerar um desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio é momentâneo, é transitório e é como pedalar uma bicicleta. O desequilíbrio seguinte compensa o anterior e vice-versa. O que importa é mantermos-nos em movimento e o pleno equilíbrio é a morte. Portanto, essa é outra das ideias que eu acho que é fundamental considerarmos aqui em termos de um coaching idealista em torno do quinto império. Este conceito do quinto império nada mais, nada menos é do que o império do espírito. E o império do espírito é o império daquilo que é superior na nossa natureza e na constituição humana. É o império daquilo que verdadeiramente faz a diferença para o nosso caminho. É o império daquilo que deve estar à cabeça de tudo o resto e deve informar todas as outras escolhas. E esse império é, fundamentalmente, nós decidirmos o que é que queremos ser, qual é a nossa vontade mais profunda e mais firme para sermos e o que é que vamos fazer para consumar essa vontade, para passar essa vontade de um ponto de semente até um ponto
de essência, até um ponto de destilar das lições, das reflexões, dos resultados e da colheita que obtivemos, e já vamos passar então pelos 5 tempos, quero dizer, então, deste coaching quinto imperialista, desta noção que eu então vou tentar destilar e simplificar da maneira que me é mais fácil para te trazer aqui, para então poderes ativar e para poderes refletir como é que podes ativar isto na tua própria vida. Comentário teu, Leonila. Bem-vinda mais uma vez. O pleno equilíbrio é a morte? Eu diria que sim. Eu sou mais favorável ao conceito de pleno emprego. De pleno emprego no sentido de pleno empenho. E se quisermos, obviamente, o conceito de pleno emprego tem aqui uma noção de base económica, em termos convencionais, mas aqui para o desenvolvimento humano, a minha sugestão é que possamos pensar em pleno emprego no sentido da nossa plena colocação, pleno compromisso com aquilo que é importante para nós. Ou como diria Fernando Pessoa, e eu já citei aqui várias vezes, de pormos o mínimo que somos, ou pormos tudo o que somos, no mínimo que façamos. E às vezes podemos só conseguir fazer esse pleno emprego em áreas localizadas da nossa vida. E então, essas áreas localizadas da nossa vida vão ter esse pleno emprego de uma forma mais limitada, mas evidentemente que é uma forma que nos ajuda a fazermos mais e melhor. E então, e a repetirmos consecutiva e recorrentemente aqueles que eu considero que são então os 5 passos básicos para fazermos então essa proposta do coaching quinto imperialista. E são 5 passos básicos, ou são 5 tempos fundamentais que então podemos considerar que reverberam com o mito do Quinto Império, que por sua vez, na minha interpretação, reverbera com a simbologia que está na bandeira nacional, que por sua vez, na minha interpretação também, e não é só a minha, mas não quero falar por outras pessoas, falo por mim, também reverberam com as propostas de transformação de ensinamentos como a cabala mística, ou a alquimia, ou os 5 elementos do Tao, e todos eles andam em torno disto então. Estes tempos fundamentais. Primeiro tempo, o tempo da semente, ou que também será o tempo do propósito. Entramos aqui do nosso tema, e que pode obviamente ser definido, há muitos tipos de expressão do propósito. Pode ser definido como intenção, pode ser definido como meta, pode ser definido como objetivo. E há diferença entre estes conceitos, obviamente. Uma intenção é algo que nós projetamos sem delimitarmos propriamente. Uma meta já é algo mais delimitado, mas que por norma se cumpre em si mesma. E o objetivo, nesta definição, nesta diferenciação que eu estou a partilhar contigo agora, é algo mais articulado e que pode exigir vários marcos de consumação até meta. A diferença face ao propósito é que o objetivo, digamos assim, já é uma via de consumação do resultado mais ou menos estabelecida, ao passo que o propósito não tem de ter necessariamente essa via. Ele pode já ter na gênese codificada a programação através do qual essa consumação que vai acontecer de um projeto, de uma realidade que se quer atingir, um resultado que se quer atingir, de um ato que se quer concretizar. Então o propósito tem já essa codificação na base. Digamos que já tem o seu ADN e já tem a sua sequenciação estabelecidas, mas o objetivo o que faz é que traz de forma explícita esse ADN, os elementos e a sua sequenciação, uma forma explícita para ser ativada. Esta é a minha percepção. E, portanto, o ponto número 1 é estabelecer qual é o propósito. O ponto número 2 será, então, trabalhar para enraizar esse propósito e dar-lhe a força necessária para ele poder avançar. E a forma como nós podemos enraizar esse propósito é através das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa realidade emocional, que vai então energizar e nutrir essa vontade, tornando-a cada vez mais forte, fazendo uma concentração de energia através de práticas como a visualização criativa,
escrita recorrente dos objetivos, a reflexão, a contemplação sobre os planos e aquilo que pretendemos concretizar, a preparação do terreno, não em procrastinação, mas em criação, construção paciente dos elementos que devem estar presentes para então podermos consumar aquilo que nos propomos mais à frente. E então isso deixa-nos em condições de avançar para o próximo passo. E é o terceiro passo dos 5, que é o passo de fazermos despontar algo. Portanto, ativarmos esse mesmo plano. E o meio, a forma mais segura de ativarmos um plano é através do estabelecimento de disciplinas e hábitos que vão então permitir-nos consolidar na realidade esse mesmo plano. Então vai poder começar a ser visível aquilo pelo qual estamos a trabalhar, aquilo pelo qual estamos a dar os passos. E já vimos em múltiplas transmissões várias sugestões, vários segredos para podermos fazer isso da melhor forma. E então é este o passo absolutamente decisivo, que é em torno das realidades que já tivemos a criar na dimensão intangível. Então agora tornarmos visível aquilo que foi intangível de uma forma mais clara, de uma forma mais ativa e obviamente manifesta. E em torno disso, então, é que pode acontecer a quarta etapa, que é a etapa dos resultados. É a etapa então que vamos colher os frutos e vamos então ter de lidar, vamos ter de encarar essas realidades e a forma como elas estão ou não a devolver aquilo que é suposto devolverem. E então vamos, seja como seja, fazer uma colheita e vamos ter a oportunidade de perceber o que é que vamos poder usar para a sementeira seguinte. E então chegamos à quinta etapa, que é a etapa em que vamos então destilar os entendimentos sobre aquilo que temos andado a fazer e o que é que podemos usar para semear novas etapas e para podermos avançar rumo a novos e melhores empreendimentos, novas e melhores expressões, novas e, esperemos nós, desenvolvidas, evoluídas voltas da nossa própria espiral, do nosso próprio compromisso para com aquilo que pretendemos alcançar, mesmo perante as dificuldades, mesmo e principalmente perante as dificuldades, principalmente perante os desafios. É ainda mais importante sermos capazes de perceber o que é que podemos preservar das realidades que vivemos e pelas quais passamos e atravessamos e que somos convocados a reconverter, transformar e ajustar num novo formato, num novo modelo. E então temos aqui estes 5 tempos do coaching quinto imperialista. E se quiseres, e porque senão não faria sentido de outra forma, eu acho que podes, e o convite é que associes estes mesmos tempos, precisamente à proposta mitológica, em torno de Portugal, em torno daquilo que seria o nosso quinto império. O padre António Vieira fez uma associação de etapas, de impérios, lá está. 4 impérios antes do nosso império português, o império do espírito, o império da alma, o império que Fernando Pessoa associou precisamente à língua, que associou precisamente às artes criativas, que associou à nossa capacidade para comunicar além da nossa visão imperialista materialista de domínios territoriais ou económicos ou financeiros, que são as linguagens de um mundo que dizem aqueles que acreditam numa forma mais fraterna, mais consciente e mais harmónica e sintonizada de viver com a natureza, são formas que não nos devolvem o nosso melhor, são suportes indispensáveis para o nosso melhor, porque nós vivemos nesta dimensão material e obviamente temos de atender às nossas necessidades materiais e de sustentação, mas aquilo que verdadeiramente nos é pedido é que possamos usar isso ao serviço daquilo que é invisível em nós, como dizia Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, e é precisamente esta proposta de coaching quinto imperialista nos diz para darmos todos os passos que devemos dar na matéria, termos uma abordagem sim estratégica, sim racional, sim prática, mas também emotiva, sentimental,
que honra os apelos não só da nossa mente, mas do nosso coração, integra os dois. E por que não viver incluindo as dimensões superiores de coração e de intelecto, que são as dimensões da alma e que se expressa mais através das artes, que sublimam então esses anseios dos nossos corações em formas criativas que nos inspiram não só a nós, mas aos outros. E em termos do espírito, que vivem então, como é que eu ia dizer, gratificam não apenas as nossas necessidades intelectuais, de informação e de conhecimento, mas vão além delas. E então vão para as nossas necessidades aspiracionais e de sabedoria e de participação inclusiva, compassiva e abrangente nas várias realidades e nos vários níveis em que encontramos essa mesma realidade. E veja aqui o teu comentário, Leonila, mais uma vez, muito obrigado. Os 5 tempos do coaching imperialista que tu generosamente partilhas aqui. Estabelecer o propósito, enraizar esse mesmo propósito através da alimentação do sentimento, e que podemos ver isso através da visualização criativa, da evocação daquilo que queremos alcançar e de dar cada vez mais nitidez e cada vez mais vitalidade àquilo que então pretendemos alcançar. Depois o terceiro passo, despontar algo, ativar o plano, enraizá-lo através de disciplinas e de hábitos e comportamentos que então sustentam as nossas planificações, as nossas visualizações, as nossas vontades. Depois, colher os frutos, os resultados, evidentemente. E 5, destilar os entendimentos adquiridos para semear novas etapas. E perguntas-me se é isto. E eu, como o teu comentário é longo, ainda não tinha visto a parte final. Sim, eu já estava aqui a fazer umas complementaridades. Quero dizer, estou aqui com alguns desafios técnicos nesta transmissão. Eu não sei se estás a acompanhar bem. Já vi aqui quebras de internet. Entretanto, também tive aqui um desafio aqui no equipamento que eu uso para fazer transmissões. Já me estavam aqui a tentar contactar, não pude atender, tive de rejeitar chamadas a meio da transmissão. Seja como seja, espero que a mensagem fundamental tenha sido transmitida. Eu fiz outras transmissões relativamente a este tema do Quinto Império e recordo-me das transmissões do Propósito de Países, transmissão 11, recordo-me também da transmissão 57, o mito português. E a nível de coaching, recordo-me de uma específica que é a Self-Coaching for Purpose, que também é uma transmissão que está relacionada. Agora, neste momento, e é uma novidade que eu aproveito para partilhar aqui contigo, e que acompanhas estas transmissões, ou se não acompanhas e estás a ver o vídeo e ficas a saber, a partir de agora ficarão disponíveis, acessíveis, as últimas 5 transmissões que eu fiz. Todas as restantes transmissões estão neste momento em modo privado, apenas acessíveis a mim e às pessoas que tenham feito comentários, tenham de alguma forma partilhado na cocriação dessas mesmas transmissões. Porque em cima destas transmissões eu estou a fazer trabalho de libertação, então, de mais valor e de oportunidades extra para aqueles de nós, e já somos alguns, que estão a fazer trabalho em torno destes temas. E o que eu te peço é, se estás a ver, ou se não estás a ver, se não receberes, entretanto, uma mensagem minha nesse sentido, e sabes que já comentaste e não queres esperar pela mensagem, que já participaste no passado, pois pede-me para te dar acesso, eu tenho todo o gosto em fazê-lo. Se quiseres fazer isso mais rápido, pede, senão a seu tempo receberás a devida mensagem. Era este o parênteses que eu queria fazer também. O segundo parênteses, porque vamos passar a ter uma zona de prática, muito em breve, vamos passar a ter uma zona de prática em que, além das transmissões disponíveis durante cerca de uma semana, porque vou disponibilizar as últimas 5 transmissões, um pouco mais de uma semana, o que vai acontecer é que vamos ter oportunidades de partilhar entre nós, então, lições, aprendizagens, práticas daquilo que tem funcionado e não funcionado para nós, para vivermos então o nosso propósito, para irmos de encontro à expressão criativa autêntica de quem somos e sempre respeitando as nossas origens, sempre respeitando a nossa matriz, a matriz de onde vimos, e sempre respeitando exatamente as mesmas variáveis, os mesmos fundamentos
em todos aqueles que têm outras matrizes, outras bases, outras perspectivas, outras visões. O que nós vamos procurar fazer então é sermos aquilo que queremos ver no mundo. Maximizamos e otimizamos as nossas forças ao máximo, convidando e inspirando todos os outros para que possam fazer exatamente o mesmo, à sua maneira, serem cada vez mais aquilo que são, ser cada vez mais aquilo que és, independentemente daquilo que os outros possam achar ou deixar de achar, e então vais estar a dar um excelente contributo ao mundo, incluindo aqueles que podem não entender ou podem achar que não faz sentido a forma como tu te comportas, mas também se vão sentir libertos, empoderados, para fazerem precisamente o mesmo no seu próprio caminho. E hoje é isto. Fica muito mais por dizer em termos de desenvolvimento, mas eu conto que me faças perguntas, que me coloques questões, ou aqui nos comentários, ou que me envies uma mensagem, ou nesta plataforma, ou um e-mail para julio@juliobarroco.com, e que possas encontrar, desenvolver e consumar tudo o que há de melhor em ti, é muito especialmente essa magia, esse contributo que só tu podes dar. E é essa a razão pela qual estás aqui. É esse o teu propósito. Namasté. Até amanhã.